Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre o novo reforço do Cruzeiro. Neisser Villarreal desembarcou na manhã dessa quarta-feira em Belo Horizonte. Atacante de 20 anos de idade, grande destaque da seleção colombiana no Sul-Americano e no Mundial Sub-20. Ele chega sem custos, depois de assinar um pré-contrato com a Raposa. O vínculo com o Cruzeiro começaria em 1º de dezembro, mas nessa segunda-feira ele foi dispensado pelo Milionários depois de uma série de confusões entre o atacante e o clube colombiano. Abre aspas para o novo jogador do Cruzeiro: estou muito feliz com o clube, quero agradecer pela contratação, vou me concentrar no Cruzeiro já e fazer as coisas da melhor maneira. Fiquem tranquilos porque vou fazer tudo muito bem. Essa declaração do Villarreal indica a preocupação do próprio atleta com o seu filme relativamente queimado diante de um ano de muitas turbulências. Ele chega ao Cruzeiro com fama de bad boy, embora de muito bom jogador, atacante que foi artilheiro do Sul-Americano e um dos principais goleadores do Mundial. Entre as confusões que ele arranjou lá na Colômbia, tem o fato de nem ter voltado da Copa do Mundo Sub-20. Jogou pela seleção colombiana e não se reapresentou ao Milionários, que inclusive ameaçou processaram na FIFA e processar também o Cruzeiro. O Neisser Villarreal ainda aprontou uma outra durante toda a dificuldade, porque o Milionários queria renovar o contrato e ele era contrário. O Villarreal apareceu numa live vestindo a camisa de um rival do Milionários, o que lhe causou uma multa e o obrigou a fazer um pedido de desculpas públicas, se colocar a cabeça no lugar. Parece que o Cruzeiro está contratando uma grande joia do futebol na América do Sul. Nicola, o Gabigol no Corinthians ou no Santos? O Diego Kleber? Eu estou muito convencido de que o Gabigol não fica no Cruzeiro para o ano que vem. E o próprio Gabigol não vai querer ficar, né? Porque o Gabigol é um cara importante, um cara protagonista, é um cara que ganha bem, que está muito acostumado aos holofotes. E com o Leonardo Jardim ele não vai jogar. Então o Gabigol vai propor essa saída de forma amigável do Cruzeiro. O ponto é, quem vai assumir o salário dele de 2.400.000 reais por mês? Esse é o grande ponto, tá? Para o Corinthians e para o Santos seria muito complicado bancar todo esse vencimento. Você tem alguma coisa sobre o futuro do Gabigol? Se ele for sair, sabe se tem algum nome de peso no Cruzeiro para o ano que vem? Abraços. Paulão, eu nem falei ainda na 98, nem por aqui, mas o Cruzeiro está em busca de reforços. Há uma política nova de contratações do Cruzeiro que prioriza jogadores jovens, de olho no ganho esportivo e depois no ganho financeiro. É uma política meio diferente da que o Matos havia instituído, né? O Matos foi buscar vários jogadores mais veteranos. De qualquer forma, para a Libertadores da América, há a intenção do Cruzeiro em ter um ou outro jogador mais experiente. Então a gente pode esperar para a Libertadores da América uma pequena mudança no perfil de reforços. É óbvio que a prioridade ainda vai ser jovem, ainda que não seja badalado, tá? Mas além do jovem deve chegar mais um ou dois jogadores de um pouco mais de peso, de um pouco mais de nome. O André Ribeiro perguntando sobre John no Cruzeiro. O Red Bull Bragantino não acredita nessa possibilidade, até porque recebeu uma oferta em julho, no meio do ano, do Zenit de 20 milhões de euros e recusou porque tinha medo que o time cairia para a segunda divisão sem o John. Com a permanência do time, o John deve ser vendido agora em janeiro para o mesmo Zenit por algo na casa dos 20 milhões de euros, tá bom? Vamos juntos com as quentes do dia nesta quarta-feira e o Cruzeiro na preparação para o duelo diante da equipe do Ceará. A gente fala sobre isso na sequência. Primeiro, a chegada de Neisser Villarreal, atacante colombiano, chegou, até conversei com algumas pessoas, ficou muito feliz ali com a chegada. Muita gente até falou que, pô, que marra, e é muito da timidez do atleta, né? Tava assustado com tamanha repercussão desde que foi contratado pelo Cruzeiro, desde que assinou o pré-contrato. Já teve contato com todo mundo na Toca da Raposa 2. O Cruzeiro preparou uma recepção aí para que ele se sinta cada vez mais em casa e comece esse período de adaptação. O clube aposta muito, fez uma contratação em que o Cruzeiro teve que se esforçar muito, porque eram vários clubes de olho, principalmente quando teve a possibilidade de assinar pré-contrato. Então o atleta até comentando com pessoas ali do entorno dele, né, que isso aí
o deixou ainda mais tímido, mas atendeu ali, tirou foto no aeroporto e agora fazer os primeiros testes físicos, todos os exames médicos para começar esse processo. Vamos aguardar quais serão os próximos passos. Ainda no aeroporto, teve uma ligação do Pedro Lourenço para ele, dando as boas-vindas e dizendo, ainda lá no aeroporto, né, que encontraria o Neisser Villarreal mais tarde na Toca da Raposa 2. Então, o atleta aí que é a opção para o início do ano que vem e vai estar à disposição já para começar o Campeonato Mineiro de 2026. Lembrando que, além do Neisser Villarreal, o Cruzeiro tem o Matheus Cunha, goleiro reserva do Flamengo, que também assinou pré-contrato para a próxima temporada. O Neisser, um pré-contrato de 5 anos, o Matheus Cunha, um pré-contrato de 3 anos. O Cruzeiro trabalhou nesta quarta-feira com todo mundo indo a campo. Nenhum problema tem no momento o técnico Leonardo Jardim. Para sábado, a única ausência a princípio, o desfalque de Lucas Romero, suspenso pelo 3º cartão amarelo, e aí vamos ver o que o Leonardo Jardim vai fazer, né? Principalmente quanto à formação, mas claro, é uma tendência de um Cruzeiro muito forte para assumir a vice-liderança da Série A, precisa de uma vitória diante do Ceará, que hoje se encontra ameaçado pelo rebaixamento. Até sobre essa questão, muita gente falando sobre sonhar com título e por aí vai. O que a gente tem de informação, conversando com um ou com o outro, o primeiro ponto que o Cruzeiro quer é terminar esta rodada 36 na segunda colocação, né? Para isso precisa vencer o Ceará e depois vai ver o que acontece. Ninguém, no momento, está fazendo cálculos, temos que chegar ali e isso e aquilo, preocupar com o adversário, porque o principal é vencer o Ceará. Se não tiver vitória no sábado, nada para frente vai fazer sentido quanto a esse quesito de se brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. E também sem jogar uma pressão maior do que precisa para este momento, para o jogo de sábado, às 21 horas, às 9 horas da noite, lá no Castelão, em Fortaleza. Vamos acompanhar em loco este duelo e ver se o Cruzeiro vai terminar a rodada aí ultrapassando a equipe do Palmeiras. Seria bem legal, faltando 2 rodadas, diminuir para 4 pontos a diferença do Flamengo e ainda estar na segunda colocação. Confesso que engrandeceria ainda mais a campanha do Cruzeiro na Série A do Campeonato Brasileiro. Então vamos aí por etapas. É foco total neste jogo de sábado, que será apitado pelo irmão do Wilton Pereira Sampaio. Sávio Pereira Sampaio é o dono do apito. A CBF definiu isso hoje, a comissão de arbitragem da CBF. Então, Sávio Pereira Sampaio será o dono do apito neste compromisso de sábado. E aí vamos aguardar o que o Sávio vai arrumar lá no jogo no Castelão. O Sávio apita e no VAR o Rodrigo D'Alonso Ferreira. Ele foi VAR em Cruzeiro 2, Atlético 0, aquela partida de volta da Copa do Brasil, no dia 11 de setembro, o jogo no Mineirão. Ele foi VAR também em Cruzeiro 2, Mirassol 1, aí a estreia na Série A. Foi VAR em Atlético 1, Cruzeiro 1, no dia 15 de outubro. Foi VAR em Cruzeiro 3, Vitória 1, no Mineirão. E agora será árbitro de vídeo neste compromisso diante da equipe do Ceará. Então tá toda definida a arbitragem para este duelo. Hoje foi oficializado o fair play financeiro, e aí, dentro de tudo aquilo que a gente já tinha falado, né, nenhuma alteração, o Cruzeiro, claro, ele vai trabalhar para estar sempre dentro, né, até porque não tem outra opção mais,
mas aquelas principais normas, né, ou regras do fair play financeiro da CBF, o Cruzeiro está tranquilo, aquela questão da recuperação judicial, o clube já está em recuperação judicial, então não será afetado, e aporte do dono não tem nenhum limite, né? Ele precisa, claro, transformar aquilo em um capital da SAF, da Sociedade Anônima do Futebol, e não fazer empréstimo. Aí isso vale mais para a questão de clube que tem mecena, né? Não pode mais mecena ficar emprestando dinheiro. E sim, ou faz aporte transformando aquilo em grana da SAF, em receita da SAF, ou então não vai poder mais acontecer a partir do ano que vem. Muita coisa para a gente acompanhar e tomara que seja uma novidade interessante para que muitas das coisas que acontecem no futebol brasileiro elas acabem de uma vez por todas. Tá falado, pessoal? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.